Apartamento número 9. Laura, uma jovem de 24 anos, sempre sonhou em morar sozinha. Cansada da vida agitada de São Paulo e da superlotação da casa dos pais, ela decidiu se mudar para uma cidade menor, mais tranquila. Encontrou um emprego como professora em uma escola primária em Campos do Jordão e, animada com a nova fase, alugou um charmoso apartamento no centro histórico da cidade. O apartamento número 9 era um lugar antigo, com janelas grandes e pé direito alto, localizado em um prédio construído no início do século XX. Apesar da idade, o lugar tinha sido reformado e mantinha um certo charme, com detalhes em madeira escura e ladrilhos hidráulicos. As primeiras semanas foram tranquilas. Laura adorava a sensação de liberdade e a paz que a cidadezinha proporcionava. Passava as tardes lendo livros em frente à lareira, explorava as trilhas nas montanhas e tomava chocolate quente nos cafés charmosos da região. No entanto, essa paz logo seria perturbada por eventos inexplicáveis. Tudo começou com pequenos ruídos à noite, rangidos no assoalho, batidas leves nas paredes, o som de passos vindos do apartamento vazio de cima. Laura, a princípio, atribuiu os sons ao prédio antigo e aos barulhos normais de uma construção com mais de 100 anos. Mas os ruídos foram se intensificando e se tornando mais frequentes, acontecendo a qualquer hora do dia. Objetos começavam a mudar de lugar, como se fossem movidos por mãos invisíveis, um vaso que amanhecia virado, livros fora da estante, a chaleira que mudava de posição no fogão. Uma noite, Laura acordou sobressaltada com um frio intenso. A temperatura do quarto havia caído drasticamente e ela sentiu uma presença ameaçadora no ambiente. Ao olhar para o pé da cama, ela viu uma figura translúcida, uma mulher vestida de branco com longos cabelos negros que cobriam o rosto. Paralisada de medo, ela só conseguia observar a figura que se aproximava lentamente. A mulher fantasmagórica deslizava pelo quarto, pairando sobre o chão, até que se inclinou sobre Laura e sussurrou em seu ouvido com uma voz gélida: "Você não deveria estar aqui." Laura gritou e a figura desapareceu instantaneamente. Tremendo e em choque, ela passou o resto da noite em claro, encolhida no sofá da sala. No dia seguinte, procurou a síndica do prédio e descobriu a história trágica do apartamento número 9. Há muitos anos, uma jovem chamada Elisa havia morado ali. Ela era uma mulher solitária e reclusa que sofria de depressão profunda. Um dia ela foi encontrada morta no apartamento. A partir de então, moradores relatavam eventos estranhos no apartamento, como vultos, sombras e sussurros. Laura, apavorada com a descoberta, decidiu se mudar imediatamente. Empacotou suas coisas às pressas e deixou o apartamento número 9 para trás, carregando consigo o trauma daquela noite e a certeza de que nunca mais voltaria àquele lugar. Mesmo depois de se mudar, Laura continuou tendo pesadelos com a mulher de branco, e a sensação de que estava sendo observada a acompanhou por muito tempo. A experiência nesse apartamento marcou Laura profundamente, fazendo-a questionar a própria sanidade e a acreditar que algumas coisas simplesmente não têm lógica. Isabela, uma jovem arquiteta recém-formada, sempre foi fascinada por casas antigas e histórias de fantasmas. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na restauração de uma mansão histórica na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela não hesitou em aceitar o desafio. A Mansão dos Silêncios, como era conhecida, era uma construção imponente do século XIX, com uma arquitetura colonial e um ar de mistério que atraía a curiosidade de todos na região. Isabela se mudou para uma pequena casa próxima à mansão e mergulhou de cabeça no projeto de restauração. Passava horas explorando cada cômodo, cada detalhe da construção, imaginando como seria a vida dos antigos moradores.
No entanto, com o passar dos dias, Isabela começou a perceber que a mansão guardava segredos sombrios. Durante a noite, ela ouvia sussurros e gemidos vindos dos cômodos vazios. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e sombras dançavam pelas paredes. Isabela, apesar do medo, tentava racionalizar os acontecimentos, atribuindo-os à sua imaginação ou à estrutura antiga da casa. Mas um dia, ao subir as escadarias para o sótão, ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ela se virou e viu uma figura espectral, uma mulher vestida com roupas de época parada no alto da escada. A mulher tinha um olhar triste e um sorriso melancólico. Isabela, paralisada pelo medo, não conseguiu gritar nem se mover. A figura se aproximou lentamente, estendendo a mão em sua direção. Isabela fechou os olhos, esperando o toque fantasmagórico, mas de repente tudo ficou em silêncio. Ao abrir os olhos, a figura havia desaparecido. Isabela, em choque, desceu as escadas correndo e saiu da mansão, decidida a nunca mais voltar. No dia seguinte, Isabela pesquisou sobre a história da Mansão dos Silêncios e descobriu que a mulher que viu era o fantasma de Ana Carolina, uma jovem que havia morrido na mansão no século XIX. Ela era apaixonada por um homem que não correspondia aos seus sentimentos, e desesperada ela se jogou do alto da torre da mansão. A partir daquele dia, Isabela passou a acreditar em fantasmas e entender que a Mansão dos Silêncios era um lugar assombrado, marcado pela tragédia e pelo sofrimento. Ela terminou o projeto de restauração, mas nunca mais se aproximou da mansão, preferindo manter distância de seus mistérios e de seus silêncios. Sofia, uma jovem escritora de romances de terror, buscava inspiração para seu novo livro. Ao encontrar um anúncio de aluguel de um chalé isolado na Floresta Negra, na Alemanha, não hesitou em alugar o local por um mês. O chalé, construído em madeira escura, era antigo e rústico, com um ar sombrio que atraía Sofia. A floresta densa que o cercava, com árvores retorcidas e o nevoeiro constante, criava uma atmosfera perfeita para suas histórias de terror. Animada com a perspectiva de trabalhar em um ambiente tão inspirador, ela se mudou para o chalé e se dedicou à escrita. No entanto, com o passar dos dias, ela começou a perceber que o chalé escondia alguns segredos. Durante a noite, ela ouvia passos no andar de cima, mesmo sabendo que estava sozinha. Sofia, apesar do medo, tentava ignorar os acontecimentos, atribuindo-os à sua imaginação fértil. Mas um dia, quando ela estava no sótão, empoeirado, encontrou um baú trancado. Curiosa, ela forçou a fechadura e abriu o baú, encontrando um diário antigo. Ao ler o diário, ela descobriu a história trágica do chalé. Há muitos anos, uma família havia morado ali. O pai, um lenhador, era um homem cruel que maltratava a esposa e os filhos. Um dia, em um acesso de fúria, ele matou a família e se suicidou em seguida. Desde então, o chalé era considerado um lugar amaldiçoado, onde os espíritos da família vagavam em busca de vingança. Sofia, aterrorizada com a descoberta, tentou sair do chalé, mas a porta estava trancada. De repente, ela ouviu passos pesados no andar de baixo. Uma figura sombria com um machado na mão surgiu na escada. Era o espírito do lenhador, que havia voltado para impedir que Sofia revelasse seus crimes. Sofia gritou e correu para o sótão, trancando a porta atrás dela. O lenhador seguiu, arrombou a porta com o machado. Sofia, em pânico, se jogou pela janela, caindo no chão da floresta. Ela correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás, até encontrar uma vila próxima. Machucada e traumatizada com a experiência, ela nunca mais voltou ao chalé. A história do lenhador e sua família assombrou para sempre, e ela nunca mais conseguiu escrever um livro de terror. A partir daquele dia, ela passou a acreditar que o terror não existia apenas na sua imaginação, mas também no mundo real, escondido em lugares sombrios como o chalé da Floresta Negra.
Tenho 24 anos. Estou super empolgada porque saí de casa e consegui alugar o meu primeiro apartamento. Quando eu me mudei para esse apartamento, o antigo dono foi claro: só não abra aquele quarto. Eu ri, achando que era uma brincadeira, mas ele não sorriu. Me olhou sério, pegou as chaves e foi embora. Por um tempo, obedeci, mas com o passar das semanas, a minha curiosidade cresceu. Por que eu não posso abrir? O que tem ali dentro? Então, numa noite, ouvi um barulho. Era um som abafado, como se algo estivesse raspando na madeira da porta. Meu coração disparou, eu peguei a chave com os dedos trêmulos, girei a fechadura. No momento em que a porta se abriu, um cheiro pútrido e pesado invadiu o ar. O quarto estava completamente escuro. Um frio estranho percorreu na minha pele e eu senti o meu estômago embrulhar. Minhas mãos tremiam quando estiquei o braço para acender a luz, mas antes que meus dedos tocassem o interruptor, eu ouvi algo bem ao meu lado, dentro do quarto. Uma respiração. Eu saí correndo e bati a porta com força. Tranquei novamente. O ar estava denso, pesado e meu peito subia e descia descontroladamente. Eu tentei convencer a mim mesma de que era imaginação. Não me mudei do apartamento, mas desde então, todas as noites, eu ouço a mesma respiração vinda do outro lado da porta. E às vezes, eu percebo que a maçaneta se mexe sozinha. Assim que eu conseguir dinheiro, eu vou me mudar desse apartamento.